nosso culto ao Senhor. Como temos costume de fazer aqui na igreja, todos os domingos pela manhã, de virmos agradecer o Senhor. Temos tantos motivos para agradecer pela semana, pelas lutas que nós passamos também, nós temos que agradecer, né? A gente muitas vezes costuma lembrar de Deus quando a gente está passando, está tudo bem, né? Mas quando a gente está mal, muitas pessoas costumam questionar Deus, tantas coisas, mas eu agradeço ao Senhor pelas lutas, porque elas que nos fazem crescer e estar mais próximos do Senhor. Amém? Eu vi um vídeo essa semana, eu não tem como passar porque é um pouco longo, mas só para os irmãos terem uma ideia, que me tocou muito. Tinha é figurativo, mas é uma coisa que é real muitas vezes na nossa vida. Tinha uma jovem que estava vivendo como uma moribunda. E ela olhou do seu lado e viu uma mulher bonita sentada, toda vestida, toda maquiada, vestido bonito, sapato novo. E ela ficou questionando a Deus, por que ela tem e eu não tenho? Por que ela tem isso e eu não tenho isso? E começou a questionar a Deus a ponto de, Senhor, eu quero ser igual ela. E no passe de mágica, apareceu a figura dessa mulher, igualzinha que estava sentada ali. E aquela que estava sentada ali ficou igual a ela, com os vestidos todos sujos. E a mulher olhou, ela estava exatamente com o vestido, com o sapato, com tudo. E aquela mulher que estava ali sentada começou a correr e a pular de alegria. Fala assim, eu voltei a andar, eu voltei a andar, eu voltei a andar. E quando aquela jovem percebeu, ela estava igualzinha àquela mulher antes, ela estava paralítica. Teve que alguém pegar ela e colocar numa cadeira de rodas. Muitas vezes a gente não agradece ao Senhor por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Nós temos que agradecer a Deus. Primeiramente, ser fiel a Deus, porque a palavra diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se nós passamos por luta, é porque Deus tem permitido passarmos por lutas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 8. E vamos ler com intensidade no nosso coração esse versículo. Realmente declamando ao Senhor aquilo que nós viemos fazer nessa manhã, que é louvar, agradecer a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus tem nos dado. No Salmo de número 9, desculpe, irmãos. Salmo número 9, no versículo 1, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. E esse é o momento de agradecermos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estar na sua presença. Senhor, nós louvamos a ti, Senhor. Porque é um privilégio para nós estar na tua casa. Estar na tua presença, poder sentir, Senhor, a tua presença. Depois de uma semana, muitos de lutas, de conquistas, mas estamos aqui, Senhor, para agradecer o Senhor pelo fato de nós estarmos na tua presença, que é o que importa para nós, Senhor. Quando muitas pessoas não têm oportunidade de louvar a ti, de estar diante do Senhor, nós temos esse privilégio, Senhor. E cada minuto aqui na tua presença vale muito, Senhor, para o nosso coração.
Nós glorificamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por aquilo que o Senhor é para nós e por aquilo que o Senhor nos dá, Senhor. A saúde, a vida, as amizades, a família, tudo, Senhor, é motivo de darmos glórias a Ti, porque só o Senhor pode sustentar isso na nossa vida, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos, Senhor, por cada um que está aqui nessa manhã, Senhor, para que possa abrir o coração e a partir do seu louvor, o Senhor possa, ó Deus, dar uma bênção para cada um, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos e colocamos o nosso coração na Tua presença, Senhor, para que o Teu Espírito possa operar. Louvamos, Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana mais uma vez. Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa manhã, irmão? Aleluia. Paz, encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir a tua voz. Paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da tua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim, tudo dou a ti outra vez. Cantarei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, temerei. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não Jesus, Jesus, diga o nome daquele que é santo. Jesus, Jesus, nele não há medo. Jesus, Jesus, teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinar.
sem mim nada podeis fazer. Esse segundo cântico que nós cantamos, um cântico que eu não conhecia ainda, cântico novo para mim. Ele tem um coro muito bonito e ele me fez lembrar uma época que eu era pastor numa cidade de Minas Gerais. Estava acompanhado de um jovem que hoje é pastor, chamado Alex, seu irmão, um presbítero chamado Ayrton, e um pai de santo da cidade pediu para que nós orássemos em favor dele. E ele foi então até a igreja, e ali nós fomos para uma sala, e ele contou toda a trajetória dele. E quando nós fomos orar por ele, e eu falei para ele pronunciar o nome de Jesus, ele rangeu os dentes por alguns segundos e não conseguia falar o nome de Jesus. Quando ele falou o nome de Jesus, ele caiu por terra. Por 2 vezes ele levantou, falou o nome de Jesus e caiu por terra. E naquele dia aquele homem foi liberto. Nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Queridos, neste momento da nossa liturgia nós oramos uns pelos outros. E a gente vai fazer isso. O André hoje, Mazeto, estaria colocando um vídeo aqui do trabalho que foi feito lá em El Salvador, aquele trabalho que os irmãos enviaram as ofertas, mas ele não está passando muito bem. Nós vamos estar orando por ele. As meninas da Águida ainda não se recuperaram completamente, a Liz também, a Rose. Então tem vários irmãos que estão passando mal, gostaria que a gente estivesse orando. Mas eu não consigo parar de pensar no que está acontecendo na Ucrânia, essa guerra da Ucrânia com a União Soviética, né? E eu não sei, mas quanto aos irmãos, não sei se é porque a gente tem uma certa familiaridade com algumas pessoas que a gente já sabe que trabalha lá e convive um pouco, a gente fica sentindo um pouco essa dor, né? Gostaria que os irmãos não deixassem de clamar pela Ucrânia, pela União Soviética, pela Rússia, né? União Soviética não, Rússia. Não sei quantos irmãos, eu recebi um comunicado essa semana de um missionário que está na Ucrânia, e ele dizendo que os crentes, e mesmo aqueles que não são crentes, estão correndo para as igrejas e lendo os textos da Bíblia. Diz que nunca fez tanto sentido para eles os textos da Bíblia, que o que os tem fortalecido e encorajado é a palavra. Eu fico pensando, irmãos, será que a gente precisa passar por essas guerras, como disse o Zosma aqui no começo, para poder buscar o Senhor, valorizar a palavra do Senhor? Então, o que tem dado força para eles é exatamente a comunhão junto com os irmãos, né? Eles se reúnem, começam a louvar ao Senhor. Isso tem sido um bálsamo para eles. Então, eu gostaria que aqui nós continuássemos clamando em favor. Mas eu gostaria que a gente estivesse ainda orando, gostaria que o pastor Antônio viesse aqui, e gostaria que nós clamássemos a Deus. Eu estou muito sentido, porque desde ontem à noite eu fiquei sabendo de uma pessoa muito querida nossa no Brasil, lá em Valadares, uma família muito amada por nós. Ontem o esposo da Dora, pai da Kelly, do Lucas, eles já tiveram aqui, o Lucas pelo menos já esteve aqui na nossa igreja, visitando um tempo atrás, veio a falecer. Domingo passado começou a passar mal e ontem à noite veio a falecer. Então gostaria que nós estivéssemos orando para que o Espírito Santo de Deus estivesse consolando essa família e alcançando aquelas famílias lá na Ucrânia, na Rússia, esses irmãos nossos que estão enfermos. Também queria colocar a Cecília, a prima da Jandira. Tive hospedado com ela, aliás, estive visitando ela em Portugal, né? E ela também pede à igreja que ore em favor dela. E também uma criancinha chamada Júlia, que precisa da oração da igreja. Ainda sobre a Ucrânia, a minha esposa, os pais delas eram ucranianos, né, vieram para cá logo após o início da Segunda Guerra Mundial. E nós temos vários primos lá na Ucrânia. Essa semana, meu filho estava conversando com alguns deles, dizendo que a situação é simplesmente, você não sabe se continua vivendo ou vai morrer, porque o país está cercado de todos os lados, né? Mas Deus é poderoso para interferir e resolver essas questões. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus,
Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estar neste santo lugar nesta manhã. Damos-te graças, Senhor, desde o ar que nós respiramos, até a possibilidade de nos movermos e podermos, acima de tudo, falar contigo, Senhor, uma vez que o véu foi rasgado, a porta foi aberta e nós temos livre acesso à tua santa presença. Senhor, eu quero nesse momento, com os irmãos aqui, Senhor, orar por aqueles que estão enfermos, passando por dificuldades, passando por situações, ó Deus, tão difíceis. Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que levanta o que está caído, Senhor. Tu és o Deus que liberta da opressão. Tu és o Deus que restaura as vidas, Senhor. Eu oro por aqueles que perderam seus entes queridos, Pai, que lamentam a tristeza de uma separação inesperada em muitos casos. Consola, Senhor, e conforta os corações, especialmente dos teus filhos, que proclamam, que creem, que declaram a sua fé em Ti, Senhor. Meu Deus, nós oramos agora, Senhor, por aquela situação lá na Ucrânia, Pai, onde muitos dos teus filhos estão perdendo suas propriedades, sendo atacados, muitos sendo mortos. Meu Deus, que essa situação possa servir para um grande avivamento espiritual na Europa inteira, Senhor. O Senhor sabe como fazer essas coisas. E os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos pensamentos. Ó Deus, que o teu exército celestial, Senhor, se levante para pôr fim a essa guerra, meu Deus. Eu oro pelos meus parentes que lá estão, Senhor. Primos, primas, sobrinhos, por parte da minha esposa, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. E não permita que esse conflito venha se estender a outras nações, envolvendo, Senhor, esta nação americana. Livra-nos, Senhor, de derramamento de sangue. Protege, Senhor, e fortalece as nossas forças armadas, para que elas nunca precisem ser testadas, Senhor. Deus, a nossa esperança está em Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e a nossa confiança está firmada no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, no decorrer deste culto, Senhor. Especialmente, Pai, nós oramos pelo mensageiro, teu servo, que irá trazer a tua palavra nesta manhã, pois nós precisamos ser alimentados espiritualmente, Senhor. Fala conosco pela tua palavra e recebe o nosso louvor na forma de cântico, na forma das nossas expressões de louvor a Ti. Tudo te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós dissemos semana passada sobre a importância de adquirirmos, talvez, abrirmos mão de alguns hábitos e adquirirmos novos hábitos, né? Hábito é uma coisa que você só adquire à medida que você exercita, vai praticando, né? No começo, às vezes, é um pouco difícil, mas a gente vai trabalhando. E um dos 2 hábitos que eu tenho pedido para a igreja tentar adquirir aqui, o primeiro é de chegar um pouco antes do início do culto. Eu sei que às vezes, especialmente algumas mulheres, têm a dificuldade de se preparar antes, e às vezes isso até gera um certo conflito em casa. O marido fica aborrecido porque vai chegar atrasado, vai sair de qualquer hora, então já sai de casa daquele jeito, né? Já chega atrasado aqui e tal. Então esse é um hábito que eu estou pedindo aos irmãos para a gente trabalhar para adquirir. O segundo hábito é, a começar os que ficam lá atrás, chegando pelo menos 5 minutos antes de começar o culto, que os irmãos se aquietem, se silenciem, deixe o seu coração e a sua alma
cultuar o Senhor. Evite conversas paralelas, conversa alta, ainda mais assuntos que não diz respeito ao culto ao Senhor. Depois do culto, vocês conversam lá fora, o que tiver que conversar, mas naqueles minutos que antecedem, deixe o seu coração se aquietar. É tão ruim você vai começar o culto, os irmãos já conversando aqui, outro conversando ali, entendeu? Assim, o ambiente não é um ambiente saudável, gostoso. Gostoso é quando você chega e já está. O culto sempre é precedido por uma música, não é? É exatamente para o seu coração ficar quieto na presença do Senhor. Então vamos adquirir esses 2 hábitos no começo. Não vou colocar muitos não, para a gente não sobrecarregar, não é? Mas eu acho que esses 2 dá para a gente trabalhar, não dá não? Amém? Amém. Amém? Enquanto a Jandira vem, só lembrando que domingo que vem nós teremos o nosso almoço. Eu já digo para os irmãos, todos são convidados, todos são convocados para participar. E domingo o responsável pelo almoço é a equipe verde, não é? A equipe da Mônica, prontos. Vermelha, mudou até o nome da cor, né? É que ela ficou vermelha de vergonha. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu também tenho 2 hábitos para... Bom, ele tem os dele e eu tenho os meus. Então, também. E como são bons todos 2, então nós precisamos colocar em prática. E um deles é sobre quando você está se aproximando do dia do Senhor, domingo, se você começa a se preparar espiritualmente e pensar, Senhor, amanhã é o dia que eu vou levantar mais alegre e porque eu estou indo à casa do Senhor. Amém? Vocês tiverem esse pensamento hoje, quando colocar o pezinho no chão, Senhor, eu estou alegre porque vou à tua casa. Então vamos falar o versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é um. O outro é você não deixe de olhar quando você tem um visitante na igreja. Não precisa cumprimentar dando um abraço e nem dar a mão, porque às vezes a pessoa se sente constrangida, mas você pode dar uma olhada e falar, você é bem-vindo no nosso meio. Amém. E nós temos hoje pela primeira vez o Pedro Vila e sua esposa Terezinha. O Pedro é de Cuba, mas a Terezinha é brasileira. E temos o Flávio e o Dylan. E nós gostaríamos, como igreja, falar com eles. Vocês são bem-vindos no nosso meio. Sinta-se à vontade. E volte sempre. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos cultuar, vamos ficar de pé e vamos cultuar ao Senhor, entregando no altar nossos dízimos e ofertas. Se você tem sido abençoado por Deus, você tem tido o privilégio de ter saúde, trabalho, e graças a Deus, você seu coração ainda não foi dominado pela avareza, pela usura, pela ingratidão, então tudo isso é motivo de você dizer, Senhor, obrigado. Expressão de culto, eu entrego meus dízimos e minhas ofertas. Senhor, consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas, como expressão de culto, louvor e adoração ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Existe rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do tronco, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passa,
Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu gostaria que nós cantássemos só o coro novamente, mas aí os instrumentistas, assim que começar, deixassem suas vozes, que você fizesse desse coro a sua oração. Senhor, eu quero beber, dá-me sede do Senhor. Vamos então cantar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, tem uma notícia boa para dar para os irmãos. Nossas crianças estão tão empolgadas, eu ainda vou voltar lá, tão empolgadas com o trabalho que está sendo feito com elas, nas salas, que elas já pediram e querem que, especialmente as maiores, né, já vão, antes de começar, quando a gente começa aqui, eles já vão direto para as salas agora, para que os professores tenham um tempo maior de estudo da palavra com eles. Eu achei tão bonito isso, e elas estão muito empolgadas, e eu louvo a Deus que você, pai, continue estimulando o seu filho, né? Quando a professora passar o exercício de casa, o texto, estimule o seu filho a ler, estimule o seu filho a fazer o exercício, né? Porque eles estão gostando muito dos estudos. Então isso é bom para ele, para o crescimento dele. Mas as que estão aqui, eu gostaria que chamasse as crianças que viessem aqui à frente, né? Hein? Só as que estão aqui, né? Porque as que estão lá não precisa voltar, não. Pode vir.
sempre uma irmã que é mais saidinha que a outra, né? Não adianta. Pode ser gêmeas, mas é assim, um é mais... Senhor, instrui e ministra o coração dessas crianças e ao nosso nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos a alegria de estar recebendo a Vitória aqui nesta manhã. Vitória é filha do pastor Valério e Fabilene, e ela aceitou o nosso convite para estar conosco nessa manhã. Ela vai ministrar uma música e logo depois nós teremos a exposição da palavra. Paz do Senhor, é um privilégio estar aqui com vocês, adorando o Senhor nessa manhã, porque só Ele é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, cada palavra, cada fôlego que temos em nossos pulmões, Ele é digno de receber. Amém. Senhor. Jesus, You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in You are. What a beautiful name! What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. And what a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Oh, You didn't want heaven without us. So Jesus, You brought heaven down. Oh, my sin was great. My sin was great. Your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. Oh, I believe what a wonderful name it is, and nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Oh, não há outro igual a Ti, Jesus. Nome sobre todos, nome sobre todos. Oh, nós Te engrandecemos, Deus. Oh, 'cause death could not hold You, and the veil tore before You. You silenced the most of sin and grave. The heavens are roaring the praise of Your glory. For You are raised to life again. 'Cause You have no rival, and You have no equal. And now and forever, God, You reign. And Yours is the kingdom, and Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my. Oh, yes, it is. What a powerful name it is!
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name. Oh, you have no rival, 'cause you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, there is no other, and yours is the kingdom, the power, the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my Savior and my friend. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name, only your name, Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Agora sim. Atos capítulo 2, versos 14. Acho que eu esqueci meu óculos aí. 14 a 36. Ah, tá aqui. Irmão, você sabia que eles falam que um dos sinais da velhice é quando você começa a esquecer o óculos. Você começa a esquecer o óculos no rosto e não sabe onde é que está. Hein? Como é que é, meu bem? A Bíblia está com letra aqui, né, querida? Obrigado. Mas essa menina que ela cantou tão bonito e meus olhos ficaram embaçados, eu achei que não estava sem óculos. Foi por isso, a culpa é dela. Capítulo 2, versos 14 a 36. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim se via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Com as Bíblias abertas, os irmãos podem sentar. Os irmãos estão percebendo que o ar está silencioso? Não é? O Roberto estava angustiado com aquele barulho, e ele é técnico. Ele disse: pastor, eu já não aguento mais esse ar. Eu disse: meu filho, se você não aguenta, então dá um jeito. Porque o demais também não aguenta. E ele veio cá anteontem e deu jeito. Olha só, uma paz, né? Se eu ver aquela pregação, não tem... Os irmãos estavam pensando que era o dia de Pentecostes, aquele barulho sem o vento, não é? Estamos pregando no livro de Atos, e este é o sermão de número 4. Os demais estão disponíveis no YouTube e no Facebook. Os que tiverem interesse de acompanhar a sequência é só voltar lá. E lá no Facebook da igreja. Na semana passada, eu preguei aqui sobre o derramamento do Espírito Santo, mostrando que o que aconteceu no dia de Pentecostes foi o cumprimento da promessa de Deus de que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E a partir de hoje falaremos do efeito desse derramar do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja que teve o seu nascimento naquele dia. Vimos que no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ao ouvirem um som impetuoso como de um vento, sem sentirem o sopro desse vento, e verem línguas como de fogo pousando uma sobre cada um dos apóstolos, sem os queimarem, a multidão se aproximou para ver de perto aquele fenômeno. Com o ajuntamento de milhares e milhares de pessoas para verem de perto o que estava acontecendo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uso da palavra e prega um sermão poderoso, explicando o que estava acontecendo, e logo em seguida começa a falar daquele que esteve entre eles, que foi crucificado por eles, mas que havia ressuscitado e havia sido exaltado à posição de Senhor e Cristo pelo próprio Deus.
E é sobre esta primeira pregação de Pedro, pregada no dia de Pentecostes, que eu quero lhes falar nesta manhã, sobre o tema protótipo de uma verdadeira pregação. Protótipo de uma verdadeira pregação. Uma verdadeira pregação é uma mensagem pregada na unção e no poder do Espírito Santo. Uma verdadeira pregação é uma mensagem pregada na unção e no poder do Espírito Santo. Perguntaram a um pastor certa vez o que é unção e ele respondeu: eu não sei, só sei que uns são e outros não. De fato, unção é uma coisa difícil de explicar, mas não é difícil de se ver na vida da pessoa que a possui, porque quem a possui fala com autoridade sem ser autoritária. A exemplo do que aconteceu com Jesus, que depois de pregar o seu famoso Sermão do Monte, os que o ouviram deram o seguinte testemunho: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aos escribas faltava essa unção, essa graça, esse poder que estava sobre Jesus. Esta graça, esta unção, este poder são bênçãos de Deus que fluem da vida daquele que cultiva um relacionamento mais estreito com Ele, mediante a ação do Espírito Santo, como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Enquanto milhares de judeus religiosos se encontravam perambulando pelas ruas apertadas de Jerusalém, celebrando a festa das primícias, os discípulos se encontravam em oração. A gente gosta de ouvir pregar sobre Elias, não é verdade? Mas quando ele diz para o rei Acabe: sobe, que vai cair uma chuva abundante, a Bíblia diz que ele volta para o monte da oração. As pessoas às vezes só veem o poder daquele que ministra e o admira, mas esquece que muitas vezes por trás daquilo tem uma busca intensa antes daquela ministração. Lucas diz no verso 1, no capítulo 2, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ao verem aquele fenômeno, alguns ficaram atônitos e perplexos e interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ao ver que aqueles que se aproximavam não estavam entendendo o que estava acontecendo, o apóstolo Pedro se levantou com os demais apóstolos e passou a explicar que eles não estavam embriagados, mas o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa que Deus havia feito há muitos anos atrás, através do profeta Joel, de que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Depois de fazer esta explicação preliminar, o apóstolo Pedro passou a pregar, direcionando a sua pregação àquelas milhares de pessoas que se aglomeravam nas proximidades do templo para ouvirem o que ele estava falando, e como resultado daquela pregação que eles ouviram, mais de 3.000 pessoas se converteram. Foi uma pregação simples e curta, mas foi uma pregação cheia da unção, da graça e do poder do Espírito Santo, que levou os mais empedernidos corações se quebrantarem e se renderem diante do senhorio de Cristo. Aquilo que Jesus disse que o Espírito Santo faria, que era convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele o fez naquele dia, tem feito até o dia de hoje e o fará até aquele dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Debaixo dessa unção e desse poder que os apóstolos pregaram a palavra naquele dia, mas essa unção e esse poder não fluíram de forma automática na vida deles. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de ficarem cheios do Espírito Santo, eles se esvaziaram de si mesmos. Porque antes de falarem aos homens, eles ouviram de Deus o que falar para não falarem de si mesmos. Porque antes de falarem dos outros e de si mesmos, eles falaram da grandeza de Deus. Porque antes de ficarem de pé diante dos homens a quem eles ministrariam a palavra, eles se curvaram em oração diante de Deus. Este foi o testemunho que aqueles que mandaram prender Pedro
e João deram deles. Em Atos capítulo 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, vendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O grande problema é que muitos de nós, pregadores da palavra de Deus, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos ficar de pé e pregarmos aos homens, mas não queremos nos quedar aos pés do Senhor em oração. Queremos ser relevantes naquilo que falamos, mas não queremos ouvir o que Deus quer que nós falemos. Até mesmo aqueles que julgavam os apóstolos, procurando um pretexto para prendê-los, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu fico pensando, irmãos, qual é a impressão que os outros têm de nós? Quando falamos de Jesus para eles, será que de fato eles conhecem essa pessoa? De quem eles estão falando? Ou só conhecem a história dele? O reverendo Hernandes diz em um dos seus livros que há no topo do púlpito de uma igreja na África a seguinte frase, como está aqui. Imagine que eu convido um pregador de fora. E então, quando ele chega aqui, ele se depara com essa frase. É retirado tudo e ele chega e se aproxima do púlpito. E quando chega no púlpito, antes de colocar a sua Bíblia e o seu esboço, lá está esta frase: se Deus não falou a você, não nos fale a nós. Que responsabilidade, irmãos. Que coisa tremenda. Se Deus não falou a você, não nos fale a nós. Ao ouvirmos grande parte dos pregadores de hoje, a impressão que temos é que eles têm, o que eles têm a dizer mais importante, mais relevante do que aquilo que Deus já disse em sua palavra. Porque eles passam mais tempo falando de si mesmos e das suas próprias experiências do que da própria palavra de Deus. Uma verdadeira pregação vem sempre acompanhada, banhada, impregnada dessa unção e desse poder que vem do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu naquele dia de Pentecostes, porque aquela pregação deve servir como um protótipo, como um modelo para nós pregadores hoje e para nós de modo geral. Protótipo de uma verdadeira mensagem. Segundo lugar, uma verdadeira pregação é uma mensagem fundamentada na palavra. Preste atenção nisso. Uma verdadeira pregação é uma mensagem fundamentada na palavra. Diferente de grande parte dos pregadores de hoje que não sabem ou não conseguem fundamentar o que pregam na palavra, quando Pedro começou a pregar o seu primeiro sermão, a primeira coisa que ele fez foi explicar aos seus ouvintes onde estava fundamentado na palavra aquilo que estava acontecendo, dizendo que aquilo que eles estavam vendo e ouvindo era o cumprimento de uma profecia feita antes por Deus, de que ele enviaria o seu Espírito sobre toda a carne, citando o texto e o autor. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. Vocês podem ir lá conferir no capítulo 2, verso 28 a 31. Está lá escrito e aqui está o cumprimento. Então o que eu estou dizendo é coisa que pode ser confirmada e comparada com a palavra. Não é uma coisa que sai da minha cabeça. E quando você vai para o profeta Joel, lá está a profecia tal qual foi citada por Pedro em sua pregação. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne e tal. Do mesmo jeito. Comentando a respeito desse texto, o escritor David Hopper destaca a fala de Pedro sobre os últimos dias, dizendo que para os judeus, os últimos dias referiam-se ao reino do Messias. É como se Pedro tivesse dito o seguinte: este é o momento pelo qual vocês têm aguardado há séculos. Os últimos dias chegaram, estão aqui. Mas eles não conseguem enxergar isso. E você vai descobrir por quê.
O autor da carta aos Hebreus já havia nos advertido a respeito disso ao dizer, nos 2 primeiros versículos do seu livro, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Alguns pensam que os últimos dias ainda estão por vir, mas já estamos vivendo nos últimos dias agora mesmo. Portanto, tomando as palavras de Pedro, do autor da carta aos Hebreus e a profecia de Joel como referência, podemos afirmar que os últimos dias começaram com a encarnação de Jesus e irá culminar com a sua volta, onde os fenômenos relatados por eles também irão acontecer. Irmãos, notem a preocupação de Pedro em provar com a própria Bíblia o que estava acontecendo, de maneira que o povo podia acreditar de que aquilo não era uma invencionice de um bando de pessoas desequilibradas emocional e espiritualmente, mas uma ação legítima de Deus através do Espírito Santo. O que não se pode dizer o mesmo de muitas maluquices que são feitas e atribuídas ao Espírito Santo, porque não se encontra base nenhuma em nenhuma parte das Escrituras. Muitas vezes, irmãos, tem acontecido algo no meio do povo de Deus que é estarrecedor. Irmãos, nós pregadores não podemos transformar vocês que nos ouvem em pessoas alienadas e pessoas sem capacidade de raciocínio. A própria Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional, ou seja, eu preciso pensar. Eu não posso crer e engolir tudo que um pregador joga minha garganta fora. Eu não sou filhote de passarinho para engolir tudo que coloca na minha boca. Eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso questionar tantas vezes se o que está sendo me apresentado, se de fato tem algum fundamento na palavra. Mas alguns de nós, figurões do púlpito, estamos passando para vocês que nós somos os ungidos de Deus e que ninguém pode nos contestar. E que se nos contestar, Deus pode te castigar. Não é verdade. Os crentes precisam ser mais racionais nesse aspecto, porque se o fossem, não estariam engolindo tantas baboseiras que são ditas dos púlpitos das nossas igrejas. Não teria tantos crentes meninos, infantis. Ah, porque eu creio. Peraí, você crê. Não tem problema nenhum você crer dessa forma. Agora, me mostra onde é que está o fundamento da palavra disso que você está dizendo que crê dessa maneira. Ah, é o Espírito Santo. Como é que você me mostra que é do Espírito Santo? Tanta infantilidade no meio da igreja de Cristo e sendo atribuída ao Espírito Santo. Irmãos, tem dancinha de Michael Jackson, tem pulinho, tem aviãozinho, tem gente bebendo água da cachoeira. Esse negócio tudo é o Espírito Santo. Coisa nenhuma. É carne pura. Carne pura. Volta para a palavra. Me mostra na palavra onde é que você encontra algo dessa natureza. Agora, por mais estranho que possa parecer, me mostra na palavra e eu preciso crer e aceitar que de fato isso é de Deus. Mas não tendo, irmãos, é invencionice. E Pedro então fala, vocês estão vendo, não é invencionice, não é maluquice de crente. Isso é de Deus. Isso é de Deus. O que é interessante destacar aqui é que Pedro não dá uma resposta vaga, genérica. Ele não dá uma resposta subjetiva para explicar aos que o indagaram a respeito daquele fenômeno que estava acontecendo. Ele traz a palavra como fundamento para respaldar o que ele estava pregando, o que grande parte dos pregadores de hoje não consegue fazê-lo. Porque muitas coisas que eles pregam são fundamentados no que diz a ciência, a religião, a psicologia, a sociologia, a filosofia e tantas outras logias espalhadas por aí, enganando a muitos com seus sofismas e roupagens bíblicas. É bom deixar bem claro que a mera citação de um texto bíblico não faz da pregação uma pregação bíblica. O diabo usou a Bíblia para tentar enganar e confundir Jesus por ocasião do seu retiro espiritual antes de começar o seu ministério terreno.
Mas Jesus o refutou com a mesma palavra. O problema é que grande parte dos crentes não tem um bom conhecimento da palavra, e a palavra que eles ouvem da boca dos seus pregadores nem sempre os ajuda a detectar esse espírito de engano na boca de muitos pregadores cristãos. Irmãos, Jesus morreu, como disse John Stott, para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência. Logo depois de esclarecer aos ouvintes que acabara de acontecer no dia de Pentecostes, Pedro passa a falar a respeito da pessoa de Jesus, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, e mais uma vez, fundamenta cada ponto da sua pregação no que estava registrado nas Escrituras do Velho Testamento, citando especialmente aquele por quem eles tinham uma grande admiração e respeito, que era Davi, mostrando que o texto que eles sempre liam em suas sinagogas, que eles conheciam de cor, já fazia menção e era uma referência à pessoa de Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é muito importante. Você precisa entender o que eu vou pregar agora, o que eu vou falar agora. Porque isso vai fazer de você uma pessoa mais madura na palavra. Olha o que diz os versos 25 a 28 do texto que nós lemos. Porque a respeito dele, diz Davi, isso Pedro está falando do salmo que Davi citou. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Pois bem, depois de fazer esta referência do Salmo 16, versos 8 a 11, Pedro passa a fazer uma hermenêutica. Sabe o que é hermenêutica? Uma interpretação correta do texto, mostrando que por quase 1000 anos, irmãos, quase 1000 anos, eles fizeram uma interpretação equivocada e distorcida daquele texto, que não fala de Davi, e sim de Jesus. Daí a razão dele dar a seguinte explicação. Acompanhe comigo. Nos versos seguintes. Irmãos, olha Pedro explicando para eles. Seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Irmãos, eu estou convencido de que grande parte daqueles que se intitulam cristãos, sejam evangélicos ou não, se tiverem o entendimento correto do que de fato dizem as Escrituras, deixariam de crer em muitas das suas crenças, em muitos dos seus dogmas e paradigmas estabelecidos pelos seus líderes ao longo dos anos. Pedro poderia ter alegado que ele e os demais apóstolos e muitas outras mulheres e irmãos conviveram com Jesus por 40 dias depois da sua ressurreição, mas ele preferiu fundamentar o seu argumento com um texto das Escrituras que eles bem conheciam, associado com a experiência que eles tiveram com base naquilo que eles deveriam crer. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Pedro chega e fala assim, aquela interpretação daquele texto que vocês sempre acharam que era Davi, que Davi fazia uma referência a ele mesmo, os judeus queriam por 1000 anos que isso iria acontecer com Davi, que era uma referência a Davi, e Pedro está dizendo, não, essa profecia aqui não é referente a Davi, isso aqui é referente a Jesus. E vocês estão rejeitando a verdade porque vocês abraçaram uma mentira, ou seja, um texto interpretado de forma equivocada e errônea. Irmãos, eu creio que há muita sinceridade em muitos crentes. Muita sinceridade mesmo. Porque aprenderam assim dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus pregadores. Mas nunca tiveram, muitas vezes,
a curiosidade ou aquela busca de dizer assim, peraí, eu estou ouvindo isso, vou checar com a palavra mesmo, para eu ver se bate exatamente do jeito que está pregando. É isso mesmo. Se você fizer isso, como crente em Jesus Cristo, não importa de qual igreja você é, você vai descobrir muitas coisas que você vai dizer, epa, a vida inteira eu criei dessa forma, agora eu estou vendo que isso não bate. Não tem fundamento. Isso é experiência nossa, mas não tem fundamento. Agora o que é interessante, irmãos, é que Pedro, lá na sua carta, ele diz assim, irmãos, nós tivemos uma experiência gloriosa com Jesus, na glorificação de Jesus, quando o sol brilhou, Jesus resplandeceu. E Pedro disse, eu nunca falei isso para vocês, sabe por quê? Que eu nunca contei essa experiência para vocês, para que a fé de vocês não se apoiasse na minha experiência, e sim na palavra. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Eu não posso chegar aqui e compartilhar com vocês alguma das experiências que eu tive e dizer a palavra de Deus diz assim, porque essa experiência pode ser só sua, ninguém mais, pode ser que outra pessoa nunca mais vai ter. E você não pode chegar e dizer assim, é isso que é a verdade. Há distinções, há diferença. Nós precisamos ficar com a palavra. E o que aconteceu com os judeus? Eles ficaram com a interpretação. Uma interpretação equivocada que fazia sentido para eles. Eles acharam conveniente crer naquela interpretação e ficaram com ela. Nunca checaram, esqueci a palavra. Questionaram. Obrigado. Na hora que o Daniel precisa me ajudar, não ajuda. Agora, não precisa. Fala fora de hora, não precisa, não fala, né, tio? Então, nunca questionaram, não é? Está faltando isso no nosso meio, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Isso é saudável para a vida da igreja, para a vida cristã. A exortação de Paulo para nós, pregadores do Evangelho, é esta. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Olha que coisa, irmãos, Paulo falando para Timóteo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Às vezes alguém está perguntando assim, está me vendo, o pastor Carlos hoje está pregando numa conferência de pastores ou para a igreja normal comum? Bom, eu estou pregando para os crentes do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, queridos, é importante que a igreja tenha conhecimento desses fundamentos, sabe? Para poder saber avaliar e fazer um julgamento mais criterioso a respeito daquilo que vocês ouvem. Não há nada de errado você ter que mudar de ideia, mudar de pensamento. A vida inteira foi passada para você, mas você não precisa crer na vida, uma coisa que a vida inteira foi passada para você. Eu aprendi, por exemplo, que não podia tomar leite e chupar manga. Irmãos, hoje eu quero entrar, só não entro num processo com minha mãe que ela já morreu, não é? Mas irmãos, manga é tão gostoso. É ou não é? Manga é uma delícia, mas por quantos anos eu fiquei sem chupar manga e tomar leite? Porque aprendeu que não podia chupar manga e tomar leite. Porque um dia alguém passou mal, comeu manga demais, né? E depois tomou aquele leite gordo da vaca e passou mal, e aí alguém passou que não podia, pronto, deu congestão, como eles diziam, né? Nem é congestão não, né? É congestão, né? Não, é só comigo assim, eu vou com você também. É, né, Chael? Então, tá vendo, irmão? A gente aprende a vida inteira. Outro dia, um pastor, muito tempo atrás, esteve aqui, ele disse que aprendeu a vida inteira que tinha que colocar o peru de determinado jeito no forno. Então, cortava a primeira parte, as duas extremidades do peru e colocava e tal. E foi a vida inteira. Um dia ele questionou aquele negócio e ele disse, ninguém sabia por que se fazia aquilo. Aí ele foi buscar nos antepassados dos bisavós dele e disse, meu filho, o forno era pequeno, e aquele peru era muito grande, então tinha que cortar na primeira extremidade e na outra, e para encaixar. Aí que ele descobriu que não precisava fazer aquilo. E ele tinha um forno desse tamanho e cortava o peru assim, porque aprendeu a vida inteira que era bom, saudável, comer o peru daquele jeito. Né? Então é complicado. Né? Às vezes a gente vai perpetuando uma coisa que nunca questiona. Por quê? Não é?
uma verdadeira pregação. Guarde isso na sua mente. Se você não guardou nada que eu preguei até aqui, guarde esses 2 pontos. Primeiro, uma verdadeira pregação, ela é acompanhada de unção, de poder do Espírito Santo. A segunda, uma verdadeira pregação é aquela cujos os fundamentos estão alicerçados na palavra de Deus. Fora isso é qualquer outra coisa, menos uma pregação bíblica. Domingo passado os professores disseram: pastor, o senhor precisa entender mais sua pregação, você está terminando muito rápido, não está dando tempo de dar aula para as crianças. Como elas já foram hoje de uma vez, eu acho que eu preciso agora abreviar, né? Essa agora é mais curtinha. Uma verdadeira pregação é uma mensagem centrada na pessoa de Cristo. Hoje eu estou mais empolgado, não estou? Falar sobre o Espírito Santo para mim é uma coisa que me enche de gozo. Uma verdadeira pregação é uma mensagem centrada na pessoa de Cristo. E aqui nesse ponto eu quero que você preste muita atenção para você não levar uma impressão equivocada do que eu vou dizer. Não pega só um pedaço do que eu vou dizer, pega o todo, ok? Então, caminha comigo agora. Ao contrário do que muitos pregadores pensam, o Espírito Santo não chama a atenção dos ouvintes para si. Sua principal tarefa é canalizar e direcionar o olhar das pessoas para a pessoa de Jesus, para quem Ele é e para o que Ele fez. Embora aquele dia tenha sido o dia em que Deus cumpriu a sua promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, o que é digno de consideração aqui é que Pedro não dedicou um tempo maior da sua pregação para falar do Espírito Santo, e sim de Jesus. Porque ele havia ouvido Jesus dizer que a missão do Espírito Santo era glorificá-lo. Assim disse Jesus em João 15, 26 e 16, 14. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai dar testemunho de mim. Ele me glorificará. O Espírito Santo vai glorificar a mim, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Irmãos, tem 2 coisas que são muito preocupantes para mim. A primeira é quando uma igreja começa a falar demais sobre o Espírito Santo e falar de menos sobre Jesus. E a segunda é quando uma igreja fala muito sobre Jesus e não fala nada sobre o Espírito Santo, como se ele não existisse. É muito comum encontrar pessoas em igrejas carnais falando o tempo todo sobre o Espírito Santo, como se o fato de falar sobre o Espírito Santo o tempo todo fizesse dela uma pessoa cheia do Espírito. Agora, uma pessoa cheia do Espírito fala o tempo todo de Jesus e dá testemunho a seu respeito. Aliás, o próprio Jesus já havia dito isto antes aos seus discípulos, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O poder do Espírito Santo que eles receberiam não é para testemunhar dele mesmo, do próprio Espírito, e sim de Jesus. E foi isso que o apóstolo Pedro fez no dia de Pentecostes. Ele passou a maior parte da sua pregação exaltando a pessoa de Jesus. Primeiro, falando que ele foi aprovado por Deus diante deles, com milagres, prodígios e sinais. E que eles sabiam disso, pois o que ele fez foi público e notório aos olhos de todos. Segundo, que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, que a morte de Jesus não era uma mera consequência da fúria sanguinária dos judeus ou fruto do acaso. Terceiro, que eles o haviam matado, crucificando por mãos de iníquos, ou seja, embora ele tenha sido entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, eles não estavam isentos da culpa de tê-lo matado por mãos de iníquos. Quarto,
que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido por ela. O que levou o apóstolo Paulo a bradar com alegria, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? A sepultura de Davi e os seus restos mortais estavam lá à vista de todos, mas o túmulo onde Jesus foi sepultado estava vazio, conforme disse o anjo às mulheres que foram lá no domingo pela manhã. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Quinto, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Mais do que isso, disse Pedro com firmeza e autoridade, quem estava cheio do Espírito Santo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia. Irmãos, Jesus é o centro da Bíblia, Ele está presente do Gênesis ao Apocalipse, Ele é o Criador de todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, no verso 36, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todo pregador, por mais erudito, por mais talentoso que seja, deve tomar a mesma decisão que o apóstolo Paulo tomou quando chegou à cidade de Corinto, depois de uma discussão de alto nível, mas inócua, com alguns filósofos epicureus e estoicos de Atenas. Irmãos, é interessante quando você lê na segunda viagem missionária de Paulo, onde Paulo vai, ele prega o evangelho, ele é contraditado, ele é perseguido, mas quando ele chega em Atenas, Atenas era a cidade da intelectualidade. Quando ele chega em Atenas, ele se depara com os filósofos daquela época. E ele então começa a debater em alto nível filosófico com os filósofos de Atenas. Atenas foi o único lugar em que Paulo não foi perseguido. Agora, preste atenção, de Atenas ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, Jesus Cristo é a essência da nossa pregação, e tem que ser a essência da nossa vida. Por tudo isso, Jesus deve ser também o centro da nossa vida. Uma verdadeira pregação, ela tem que ser ungida, cheia do poder do Espírito Santo. Ela tem que ser baseada na palavra. Em terceiro lugar, ela tem que ter Jesus Cristo como centro dessa pregação. E eu quero concluir a mensagem dessa manhã, lendo o texto que está no segundo livro dos Reis. E gostaria da sua atenção para essa leitura, para você entender o que eu vou terminar falando aqui. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nos versos 38 a 41. Os discípulos do profeta Eliseu estão passando algumas lutas. E chegam mais alguns, e ele não tem comida, então vai no campo buscar algumas hortaliças para poder aumentar. Fosse mineiro, ia dizer que ia colocar água no feijão, né? Mas não era mineiro, era judeu, então isso que deu. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer.
Porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Pode-se ver que não tinha mineiro, mas tinha baiano, né? Trazei a farinha e ele a deitou. Baiano está em tudo que é lugar, misericórdia. Né? O que nós encontramos aqui? Aquela comida que deveria saciar a fome, que deveria nutrir, que deveria prover saúde, trouxe morte. Porque foi colocado veneno misturado com aquilo que era comestível. E eles não conheciam e comeram tudo junto. Está vendo o perigo de engolir aquilo que você não está? Não é, irmãos. Não é contra Deus de você questionar aquilo que tem sido ensinado. Agora, a partir do momento que você é convencido pela palavra, chega e diga, Senhor, eu não estou entendendo direito, mas a tua palavra está me orientando assim, eu vou receber pela fé em nome de Jesus. Cuidado com as colossíntidas envenenadas que saem da boca de certos pregadores. Porque pior do que as colossíntidas que envenenaram o corpo dos discípulos do profeta, são as colossíntidas de hoje que têm o poder de envenenar a alma. A verdadeira pregação da palavra deve ser ungida com o poder do Espírito Santo. Deve ter a Bíblia como fundamento e Jesus como centro de tudo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Pai amado, louvado seja o teu nome pela tua palavra que é tão rica, Senhor. Tu sabes que muitas vezes o nosso orgulho religioso e denominacional nos impede de nos abrirmos para aquilo que é contraditório àquilo que nos foi passado. Mas dá-nos humildade para nos quedar diante da tua palavra, ainda que seja contrário aos meus princípios religiosos. Mas dá-me um coração verdadeiramente sedento pelo Senhor e pela tua palavra. Ó Deus, abençoe a tua igreja, para que seja uma igreja viva, madura, uma igreja cheia da graça e do poder do teu Espírito Santo, para testemunhar o nome de Jesus Cristo onde quer que for. Abençoe o teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, queridos. Somente em ti quero esperar. És minha luz e força, firmado em ti, confiarei em tempestades secas e comparável seu amor, inexplicável sua paz, consolador.
Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes, dizer que vocês são bem-vindos. Na próxima quarta-feira, às 7h30, nós temos o nosso estudo bíblico, nós estamos estudando também o livro de Atos, não é? Nós estamos fazendo uma imersão no livro de Atos, né? E você perde quando você não participa, você deixa de crescer, não é? Eu lamento às vezes, eu fico triste porque a gente prepara com tanto afinco, mas eu louvo a Deus por aqueles que vêm. Mas naturalmente que a gente gostaria que um grupo maior crescesse no conhecimento da palavra, né? Queria pedir que você compartilhasse essa palavra na sua mídia social, com seus amigos. Tanta gente precisando ser edificada pela palavra. Compartilhe, vamos divulgar o máximo que nós pudermos, tá bom? Logo depois da bênção apostólica, os irmãos dêem uma olhada um para o outro aí, dão um aceno, desejam uma semana abençoada. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, Amém, Senhor. a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. 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 Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Olha para o irmão aí onde estiver e deseja uma semana abençoada.